Vamos colocar a mão no nosso coração e tomar posse dessa verdade. Estamos reunidos e reunidas aqui para louvar o Senhor, para nos encontrar com o Senhor. Como o Padre Vicente falava ontem, né? A beleza de ser igreja, a beleza de sabermos que não estamos sozinhos, que tem gente lá do outro lado do mundo rezando uma missa por nós, e a gente nem sabe, né? Então, que beleza que é estarmos reunidos, reunidas aqui, para louvar a Deus, para podermos experimentar o amor de Deus. Já temos experimentado isso. Com certeza você pode dizer isso para você mesmo, para você mesma. Ontem, desde sexta-feira, estamos experimentando esse amor de Deus. E hoje ainda Deus quer nos falar nesta manhã, porque Deus quer nos enviar. Nós vamos voltar agora para a planície da vida, para as nossas casas, para as nossas famílias. E Deus quer nos enviar. Por isso precisamos estar atentos, estar atentas ao que Deus quer nos falar nessa manhã, porque Ele quer nos preparar. Porque a graça, por mais que é tão grande, por mais que experimentamos tanto essa graça em Betânia, mas Jesus não quer que você viva só isso aqui. Só aqui não. Ele quer que você leve essa graça para a sua casa. Como nós cantávamos hoje de manhã, um coração Betânia. Jesus quer que você leve esse coração Betânia lá para a sua casa, porque a sua casa precisa. Sua cidade precisa. Seu grupo de oração precisa desse coração Betânia. Então, abra o seu coração. Vamos pedir que o Espírito Santo venha selar no nosso coração tudo que Ele já falou ao longo desses dias, tudo que Ele já realizou, que Ele venha selar tudo isso, que Ele venha confirmar tudo isso, e que isso aconteça através das palavras do Padre Lúcio, aquilo que o Senhor quer falar conosco através dele nessa manhã. Por isso, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem trabalhar no nosso coração, para que de fato tudo seja selado, para que seja colocado como que uma marca no nosso coração, Senhor. Para que tudo aquilo que eu experimentei, tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu vivi, eu jamais me esqueça, mas pelo contrário, que isso cresça dentro de mim, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, em nosso socorro, em nosso auxílio, ajudar-nos a rezar este final de retiro, a nos preparar para a nossa volta. Venha, Espírito Santo de Deus, nós precisamos. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, aperta forte a mão dessa pessoa que está aí do seu lado e reze mais uma vez isso. Venha, Espírito Santo. Eu não posso mais andar sozinho, sozinha. Até hoje eu tenho tentado guiar minha vida assim, do meu jeito, sozinho, sozinha. Mas assim como eu seguro na mão agora desse irmão, dessa irmã, assim eu quero segurar nas tuas mãos, ó Espírito Santo, para caminhar, continuar a trilhar a minha vida, Senhor, como uma pessoa curada para viver uma vida plena. É isso que nós desejamos. Por isso, vem Espírito, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. Eu quero amar, Senhor, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais. Que seja um clamor, eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. E agora nós podemos ir nos sentando, nos colocando nesta presença de Deus.
Quem tem a sua Bíblia, que quiser acompanhar, Colossenses 3, versículo 1, depois no versículo 12 em diante. Colossenses 3, 1, depois 12 em diante. Se alguém que está ali no sol desse lado, que quiser sentar também desse lado de cá, tem a calçada ali, tem sombra, fiquem à vontade. Colossenses 3, no primeiro versículo, depois lá no versículo 12 em diante. Colossenses 3, versículo 1, depois 12 em diante. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Como eleitos de Deus, sede santos e queridos, revesti-vos de estranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Toda vez que tiverdes queixa contra outrem, como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos uns aos outros. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para o qual fostes criados, a fim de formar um único corpo, e sede agradecidos. Palavra do Senhor. Buscai as coisas do alto, onde está Cristo. Esta verdade inspirou muito nosso querido Padre Léo. A sua última pregação, quem a assistiu, sabe disso, que era buscai as coisas do alto. E esse buscar as coisas do alto já ressoava no coração do Padre Léo já há muito tempo. Não foi naquele momento apenas. Tudo isso que vocês veem, que vocês experimentaram durante esse final de semana, curados para a vida plena, nesse retiro, foi um pouquinho daquilo que nós, como comunidade, conseguimos captar daquilo que foi a inspiração de Deus na vida do Padre Léo. Sabemos das dificuldades, dos desafios, sabemos de tudo o que pode acontecer, e quando nós temos convivência humana, nós temos dificuldades. Nenhuma convivência humana, ela é pacífica todo o tempo. Existem muitos conflitos. Haja vista, você pode olhar lá dentro da sua casa. Cada um tem uma família. E a sua família é muito bonita, é muito perfeita, quando as pessoas veem a sua família. Agora, quando a gente vê e quando a gente faz a experiência da nossa família, nós bem sabemos o que é conviver com as pessoas. Sabemos que, muitas vezes, a convivência só é possível, e ontem eu dei uma de Santo Antônio, né? Fui casar o povo aí, e eu falava assim para eles, que a convivência só é possível até o final da vida, se for em Deus. Porque se for apenas humanamente falando, é bobagem, não acontece. Acontece por um bom tempo, talvez uns 5 anos, 7 anos, aí já começa aquela história, né, a crise dos 7, e aí fala, agora vamos ter que mudar, vamos ter que trocar, vamos ter que mudar o parceiro, a parceira, o companheiro, a companheira. E aí o que acontece? Muda a pessoa, mas os problemas vão junto, né? Porque a gente não consegue mudar tudo dentro de nós. Os problemas estão, às vezes, dentro de nós.
Não é que a gente vai mudar de pessoa e vamos resolver todas as coisas. Claro que não. Você muda e por um tempo você acha que resolveu tudo e aí daqui a pouco começa a vir tudo de novo. Por quê? Porque o problema precisa ser resolvido primeiramente dentro de nós. Nós é que precisamos ser esse canal da graça de Deus. Por isso que nós precisamos estar o tempo todo iluminados pela graça de Deus. Deus dá para nós possibilidades e dá para nós também meios para a gente resolver os nossos problemas. Vocês estão sem cadeira aí? Filho, por favor, pega aqui dentro. Tem ainda cadeiras ali dentro. Pode pegar ali. Deus dá para nós possibilidades e dá também condições para a gente resolver os nossos problemas. Por isso que nada é impossível para Deus. E é impossível se a gente se afastar de Deus. Agora, quando a gente está em Deus, quando a gente está iluminados pela graça de Deus, as coisas podem acontecer e acontecem no tempo certo e no tempo de Deus. Às vezes nós somos um pouco apressados e nós queremos que as coisas sejam resolvidas no nosso tempo. Nós queremos que as coisas sejam feitas e às vezes a gente se coloca no lugar de Deus e muito mais, a gente acha que a gente é melhor do que Deus, porque a gente quer resolver todas as coisas do nosso jeito, da forma que a gente acha que é certo. E aí às vezes a gente se atropela, porque a gente começa a falar coisa que não deveria falar, a gente começa a tomar atitudes que a gente não deveria. Não é que a gente tem que ficar de braços cruzados, não, Deus não quer isso de nós. A graça de Deus é um dom para nós, mas é também uma tarefa. Por isso que a gente tem que estar em movimento, a gente tem que estar fazendo as coisas. É dom e tarefa. Porém, a gente tem que ter na consciência a certeza de que tudo pode acontecer e tudo vai acontecer de acordo com aquilo que Deus planejou para nós. Por isso que às vezes a gente tem que ter uma paciência e uma santa paciência de esperar que as coisas aconteçam. Quantas e quantas vezes na sua vida você quis fazer todas as coisas e você achava assim que estava tudo perdido, que era uma desgraça na sua vida. Aquele ano, meu Deus, que ano terrível que foi. Mas você teve paciência, esperou e as coisas foram se ajeitando, foram se encaixando e aí você conseguiu ver e ler a mão de Deus, as entrelinhas de Deus que vai escrevendo na sua vida. É fácil? Não é fácil. Às vezes a gente tem que renunciar muitas coisas para que a gente possa saber viver bem. A gente tem que primeiro, às vezes, renunciar àquilo que está dentro de nós. E às vezes a gente precisa trabalhar algumas coisas. O nosso temperamento, por exemplo. Às vezes é difícil, às vezes nem nós não conseguimos conviver com a gente mesmo. Às vezes a gente olha no espelho e fala, meu Deus, que pessoa terrível. Que coisa, meu Deus do céu, eu não consigo fazer. Você até tenta, mas daqui a pouco você vem aquela pessoa velha, vem o teu temperamento, vem aquela coisa e você acaba falando uma coisa que você já tinha prometido, que você já tinha feito um propósito, e você fala assim, não, agora de hoje em diante eu não vou fazer mais isso. Aí de repente você vê que você falou tudo de novo, que você fez tudo de novo. Então a gente tem que sempre, primeiro, rezar. A oração é algo muito importante para nós. A oração para nós é a arma que a gente tem contra as ciladas do encardido, do inimigo que está por aí rodeando a gente, querendo nos devorar, querendo nos pegar na nossa fraqueza. Por isso que às vezes as coisas parecem assim que estão tudo indo muito bem, muito certo, e de repente a gente acaba caindo por quê? Porque a gente deixou de rezar, porque a gente deixou de estar sob a graça de Deus. E aí o encardido vem e faz a festa na nossa vida. A arma que a gente tem é, de fato, a oração. Porque é na oração que Deus vai revelando aquilo que a gente precisa fazer. No dia a dia. Não é uma oração apenas assim, então eu vou passar agora um ano, eu vou fazer um retiro de 30 dias, e eu vou rezar bastante, vou acumular, daí eu não preciso mais rezar mais 30 dias, ou mais um mês, mais um ano. Não. A oração nossa, gente, é uma oração que tem que ser diária. A gente precisa aprender a rezar a vida. Rezar a vida significa a gente rezar a cada momento, a cada coisa que a gente vai fazer. Se você vai preparar uma comida, reza esta comida.
Faça bem, rezar significa a gente fazer bem, a gente colocar o coração naquele momento. A gente poder, se você vai preparar um feijão, coloque-se inteiro nesse feijão. Prepare o melhor feijão, não faça mais ou menos. Você vai preparar uma cama para dormir, mesmo que seja só para você. Prepare a melhor cama, porque é o seu sono, é o seu corpo que vai estar ali, é a sua vida que vai estar ali naquela cama. Então prepare bem, arrume direitinho, né? Se você tem condições, coloque um cheirinho ali para você dormir bem, se não tiver rinite, né? Porque se tiver aí fica pior. Não vai colocar e depois passar mal a noite inteira. Mas faça bem as coisas, né? De manhã, se arrume bem. Como é triste, às vezes a gente vê pessoas que perderam o sentido da vida porque foram se desleixando. Eu não preciso, eu estou em casa mesmo, eu não vou me arrumar, eu não vou passar um batom, eu não vou passar um perfume. Aí você chega lá, vai abraçar a pessoa, está aquele cheiro de nhaca por baixo, né? Porque a pessoa acha que nunca vai receber ninguém, não vai vir ninguém em casa, de repente chega de surpresa, né? E aí, espera aí um pouquinho, corre lá no banheiro. Isso quando corre, né? Então, é importante a gente valorizar, saber viver bem, é a gente valorizar cada dia da nossa vida. É um presente que Deus nos dá. Aquela roupa que você fica guardando para usar naquele outro dia, não sei o quê. Não, se você tem a oportunidade, use. Porque é esse presente que nós temos. E o presente é assim, o presente a gente não sabe. Geralmente o presente vem embalado numa caixa, né? Ou num papel, porque a gente não consegue ver o que está dentro do presente. O nosso dia, o presente que Deus nos dá também é assim. A gente não sabe, e vocês já cantaram aqui, né? Por isso ame mais, viva mais, abrace mais. Por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo ainda a gente tem. Você já pensou que aquela louça que você está guardando tanto tempo, talvez amanhã você não está mais aí? Quem que vai usar? A sua nora. Ou a sua sogra, não sei. Então, gente, talvez seja por isso que a gente tem que aproveitar. A gente não tem que ficar guardando. É claro. É só falar de nora e de sogra que pronto, viu? Nunca vi desse jeito. A família perfeita, é isso. Por isso que, é claro que a gente tem que, não vai esbanjar, fazer todas as coisas, mas a gente precisa aproveitar, saber os momentos. Por exemplo, um domingo, o seu filho, a sua família vai almoçar tudo com você. Eu estou acostumado a usar só aquelas coisinhas. Não, vamos usar, vamos fazer bem. Vamos cultivar as nossas coisas, né? Você tem uma oportunidade de fazer um passeio com a sua família? Faça. Não fica guardando, não. Não fica esperando, vou deixar para uma ocasião especial. Não, toda ocasião é especial para nós. Vejam aqui o exemplo de vocês. Talvez uns estivessem indecisos. Não sei se eu vou, se eu não vou. Se você não tivesse vindo, a oportunidade tinha passado na sua vida. E você tinha ficado lá, talvez, sem fazer nada de especial. Não é? Então a gente tem que aproveitar esse presente, porque o presente a gente recebe, mas a gente não sabe o que vai dentro. E a vida é um presente de Deus para nós. Nós não sabemos o que tem dentro desta vida, ou quanto tempo ainda a gente tem. Por isso que a gente tem que aproveitar. Se você tem alguma mágoa de alguém e que você ainda não conseguiu externalizar, dá o primeiro passo. Talvez a pessoa foi que te ofendeu, mas talvez essa pessoa ainda esteja esperando que você faça alguma coisa, porque talvez ela esteja morrendo de vergonha, ela não tenha coragem de vir ao seu encontro. E se você for ao encontro dela e ela ainda não aceitou, problema dela. Você fez a sua parte, você teve a coragem de ir ao encontro dessa pessoa. Hoje estamos celebrando o domingo da misericórdia. Misericórdia significa um coração para o miserável, para o pobre, para aquele que está longe, que está caído. E nós somos os primeiros. E por isso que a misericórdia de Deus se estende até nós e nos abraça e nos coloca de fato de volta no mundo que às vezes a gente tinha perdido.
Num mundo que a gente, às vezes, se afastou tanto e a gente vai endurecendo, vai criando uma crosta no coração e, às vezes, a gente vai ficando indiferente. Quantas e quantas oportunidades que a gente tem de chegar perto de uma pessoa, até mesmo das pessoas que moram conosco, e às vezes a gente não consegue externalizar, porque a gente acha que a gente é eterno. E de repente, passa. Ou a gente passa, ou as pessoas passam. E não só porque pensaram em coisas que vão morrer. Não, porque as oportunidades passam. Às vezes a gente continua vivo, a pessoa também continua vivo, mas a oportunidade de se achegar, de abraçar, de desejar um bom dia, de dar um sorriso, essas oportunidades passam, porque é como a graça de Deus, que ela vem na nossa vida e ela vem como um sopro, ela vem e passa. Se a gente respira naquele momento, a gente consegue colocar essa graça. Senão ela vai para outro lugar, ela está aí. Deus é espírito e verdade. Ele passa e ele vai fazendo a sua obra. Se a gente estiver com o coração aberto para acolher isso, com certeza fará maravilhas na nossa vida. Agora, se a gente estiver fechado, Deus não pode fazer nada. Aliás, a única coisa que pode impedir a graça de Deus na nossa vida, o que é? Nós mesmos. Deus está sempre com a graça aí. Agora, se a gente não quiser acolher, se a gente não quiser aproveitar, não quiser tomar posse dessa graça, Deus não pode fazer nada. Ele pode, mas ele não faz, porque ele respeita a nossa liberdade. Ele respeita aquilo que ele deu para nós e ele não tira de nós essa liberdade. Por isso somos nós que temos que dar o primeiro passo de ir ao encontro dele. É claro que o primeiro passo sempre é dele de vir ao nosso encontro, mas nós precisamos estar ali. E é preciso que a gente seja fiel nas pequenas coisas. A fidelidade de cada um de nós significa a garantia da nossa felicidade. Por quê? Porque quando a gente é fiel nas pequenas coisas, Deus concede para nós grandes coisas. Por isso que é importante a gente viver bem. Viver bem, a gente está com a consciência tranquila. Se você faz, ou se você está vivendo uma coisa errada, aparentemente até as coisas podem acontecer na sua vida. Por exemplo, o marido que trai a esposa. Aparentemente é um ótimo homem, não sei o quê. Mas, com certeza, a graça de Deus ainda não está agindo na sua vida. Você que talvez tenha uma oportunidade de fazer o bem e não faz. Né? Ou, às vezes, a gente acaba enganando uma pessoa. A gente vai lá no supermercado e a pessoa que está lá no caixa, na correria, ela dá um troco a mais para a gente e a gente recebe aquele troco sabendo e a gente não fala nada e a gente vai embora e a gente fala assim, mas não fui eu que peguei, não fui eu que roubei, ela me deu, mas deu enganado porque não era seu. Né? Então, nessas pequenas coisas a gente tem que ser fiel. Não é meu, está aqui de volta, moça. Você se enganou, está aqui de volta. E quando a gente faz isso, Deus dá em dobro para nós. Eu sempre falo aqui em Betânia que a gente vive da providência de Deus. E a providência de Deus, ela sempre se manifesta cada vez que a gente for fiel nas pequenas coisas. Por isso que a gente precisa ser fiel também na consciência da gente. Né? Desperdício, por exemplo, às vezes a gente pega e sobrou um pouco de arroz, já vou jogar fora. Aqui a gente não joga. Por quê? Porque a providência tem que ser fiel. Né? Se Deus deu, a gente tem que ser fiel para que Ele possa dar ainda mais. Então a gente também precisa aprender as lições que a vida nos traz. E quando a gente é fiel, pode ter a certeza que Deus faz acontecer a sua obra. Aqui é claro isso. Cada vez que a gente faz bem uma coisa, cada vez que a gente coloca um tijolinho que seja aparente, que esteja ali para ser visto, para ser contemplado, Deus vem e faz a sua obra acontecer. Muitas pessoas vêm aqui e falam, mas como que vocês conseguem fazer tanta coisa? Como é que vocês... parece que não tem crise. Crise tem muita crise. Olha, nós recebíamos de boletos, né, aqueles boletos que vêm, em torno de R$30 mil até o ano passado, antes da crise.
Hoje nós recebemos 5 mil. Vejam vocês como que caiu. E não estou reclamando, não. Eu só estou dizendo para vocês, né? Quando a Canção Nova fala assim que estão passando por dificuldades, estão sim, porque caiu, a crise chegou para todo mundo. Né? Nós temos uma pessoa que está constantemente ligando, falando assim, olha, a gente está vendo, né, vocês não estão colaborando mais, tem acontecido alguma coisa. A pessoa fala, olha, moça, a gente gostaria muito de colaborar, mas fulano perdeu o emprego, fulano está não sei o quê, a crise está... Então, né, não é que as pessoas não querem ajudar, mas é que também chegou, né? E a gente tem que lutar para fazer alguma coisa, não é? Então, os gastos continuam, as coisas vêm, mas Deus vai providenciando. Então, você faz uma promoção aqui, ajuda de um outro jeito lá, faz mais um retiro, faz uma outra coisa. Esse retiro que vocês fazem, vocês sabem que é muito providência de Deus para nós, né? Porque aquilo que vocês pagaram, vocês não gastam tudo. Nós não gastamos tudo que vocês pagaram. Sobra uma margem, né? E essa margem é para manter a obra, né? E graças a Deus, muitas pessoas têm vindo, né? E nós não somos assim ingênuos de falar assim, olha, aquilo que você pagou, nós gastamos tudo com alimentação. Tudo. Não. A gente gasta um pouco, mas um pouco também a gente sabe que vai para a obra. Né? E é bom que vocês saibam disso, né? Que a vinda de vocês aqui para nós é providência de Deus. O pão que vocês compram, o bolo que vocês compram, tudo é providência de Deus. Aí você fala assim, mas não vale isso aqui, né? Ou é muito caro. Eu sei, não é muito barato, né? Mas aquilo que você deu é providência de Deus para a comunidade. E, a partir disso, a gente vai percebendo que a gente precisa também ser fiel nas pequenas coisas. É a gente poder ajudar, é a gente poder partilhar. Quantas e quantas vezes a gente recebe aí uma doação de alguma coisa, de roupas, de alimentos, e que às vezes a gente sabe que a gente não vai usar, o que a gente faz? Vai lá na vila, doa para os pobres também. A gente tem que partilhar. Então, na vida da gente é assim. E a gente precisa aprender que cada vez que a gente faz alguma coisa para alguém, Deus dá em dobro na nossa vida. Às vezes não dá materialmente não, né? Às vezes a gente está duro, não tem dinheiro, né? Mas Ele dá em saúde, dá em graça, dá em oportunidades. E a gente vai assim, vai aos poucos, vendo que a vida vai acontecendo. E nós vamos fazendo a diferença na vida de alguém. O mais importante da nossa vida não é aquilo que a gente vai conseguindo materialmente. É claro que é importante a gente conseguir casa, carro, ter dinheiro, ter possibilidades. Isso é muito importante. Trabalhem. Se você tem condição de trabalhar, se você tem condição de ter uma vida boa, tenha vida boa. Não é pecado ter vida boa. O pecado é a gente se fechar em nós mesmos. É a gente não ter a coragem de ir ao encontro de alguém, de visitar um doente, de ir a um hospital, de fazer uma caridade, de ajudar alguém que está necessitando, de dar um abraço em alguém, porque a necessidade não é só material. A necessidade principal do mundo hoje é de pessoas, é da gente dar da gente mesmo, não dar daquilo que a gente tem, mas dar de nós mesmos. Quantas e quantas pessoas têm o mal da depressão, né? Porque às vezes passaram dificuldades na infância, passaram dificuldades na adolescência, na juventude, e isso vai estourar às vezes lá na frente, né? Aqui, nos nossos filhos, quantas vezes a gente sabe que a fuga para a droga foi causada talvez por uma falta que teve lá dentro de casa, no relacionamento com o pai, com a mãe, né? E isso foi causando um certo vazio e que erroneamente acabou se dirigindo para a droga para tentar superar esse vazio. Então, a gente precisa aprender que nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. A gente pode ser, com a nossa presença, mudar a vida de alguém. Às vezes o dia está tão ruim, né? Está meio cinzento, a gente não consegue ver muita coisa assim, a gente está com um problema lá dentro de casa, está com um problema na família. E aí vem uma pessoa e traz uma notícia boa para nós, traz uma visita, alguém que a gente gosta, e aí o dia parece que muda.
Por quê? Porque aquela pessoa foi sinal e canal da graça de Deus para nós. E às vezes a gente precisa aproveitar isso também e ser isso para as pessoas. A gente precisa ser cristão do leite bom. Vocês já viram isso? Não sei se lá tem, ou lá tinha, mas latão vocês sabem o que é. Latão de leite, que coloca assim na porta das fazendas, nas coisas assim, e todo mundo passa assim, não é? Como é que chama? Tarro. Ah, tarro. Tarro de leite. Pois é. Então, tem esse tarro de leite. O que acontece? Coloca o leite lá, né? O leite fica lá. Se algum menino sapeca assim for lá e pegar um copo de leite azedo e jogar dentro daquele tarro de leite, o que acontece? Daqui a pouquinho vai estar tudo azedo, né? Então aquele pouquinho de leite azedo foi capaz de azedar todo o leite bom, não é? Às vezes tem cristãos que são assim, um copinho de leite azedo. Tem um monte de gente falando coisa boa, dando risada, conversando. Aí chega aquela pessoa, bem discretamente, e começa a falar das coisas ruins. E começa só a reclamar, só a murmurar. E de repente isso vai contagiando uma, vai contagiando outra. E aquele tipo de pessoa que você fala assim, e aí, como é que está? Tudo bem? Estou bem nada. Nossa, estou muito mal, minha diabetes subiu, estou com problema no joelho, estou com dor de cabeça, estou com diarreia. E vai falando, e vai reclamando da vida. E aí aquela pessoa que estava bem, aquele grupinho que estava bem, dando risada, daqui a pouco está todo mundo meio depressivo. Porque aquela pessoa contaminou. Foi um leite azedo que caiu ali e azedou todo mundo. Nós temos que tomar cuidado para que a gente não possa ser leite azedo na vida das pessoas. A gente, pelo contrário, tem que ser um leite bom. O contrário, às vezes a pessoa está ali reclamando da vida, a gente chegar e falar, não, olha lá, olha o dia como está bonito, olha as flores aí, olha lá a casinha lá, ó, pode ir lá que tem até sabugo lá para você usar, não tem problema. E aí a gente tem que ver nas coisas difíceis as coisas boas da vida. A gente tem que ajudar as pessoas a ser otimista. Não ficar apenas nos nossos problemas, nas nossas murmurações. Problema, gente, todo mundo tem. Uns maiores, outros menores, mas todo mundo tem. Família, todos nós conhecemos. Minha mãe fala assim, só vai conhecer alguém quando comer um saco de sal junto, né? Porque conforme a gente vai comendo, a gente vai vendo que a pessoa ainda, isso e aquilo. Mas vai fazer o quê? Vai se matar? Não. Se você se matar, o problema é seu, porque o problema vai continuar aí. Então a gente tem que olhar as coisas boas da vida e a gente tem que ser esse leite bom que dá sabor, que ajuda as pessoas e que quando a gente chega numa coisa que está ruim, a gente poder ajudar as pessoas, dar um sorriso. Como é bom a gente sorrir. Né? Tem pesquisas aí que diz que quem sorri vive mais e mais, né? Tem menos doença, tem menos estresse. Então a gente precisa aprender. Você não tem problema? Claro que eu tenho muitos problemas. Mas eu não preciso ficar falando dele todos os tempos, toda hora. Eu não preciso ficar que as pessoas fiquem sabendo tudo aquilo que eu vivi. Você tem amigos, não tem? E nesses amigos você tem uma pessoa que você confia. Se você não tem, é bom que você procure. Né? É bom a gente ter alguém que a gente confia, que a gente pode falar dos problemas, que a gente pode reclamar da vida. Mas passou disso, a gente tem que se alegrar. Tem que viver a vida, esse presente que Deus te deu, que é o hoje da nossa história, que nos faz estar bem, que nos faz caminhar. Quantas e quantas pessoas que gostariam de ter vindo para cá, que gostariam de estar onde você está, mas não pode porque está numa cama, porque está numa cadeira de rodas, às vezes, e não tem condição de sair. Não que cadeira de rodas seja empecilho para a pessoa sair, mas às vezes não tem condição. Digo condição até financeira, não é? Quantas e quantas pessoas queriam fazer alguma coisa, queriam ver algumas coisas, né? Outro dia eu fiz um casamento, já faz uns 2 anos,
E agora a família, eles tiveram um filhinho, e o menininho nasceu e tem um problema sério de visão e já ficou cego. Tem uns 8 meses agora. Fizeram de tudo, foram atrás de médico, fizeram isso, fizeram cirurgia, transplante, não teve jeito. O menininho, bem bonitinho, assim, um rapazinho, e cego. E a moça teve complicações no parto, não pode mais ter filhos, né? Mas você chega na casa deles e eles estão animados, sofridos, porque não é fácil, né? Você vê um filho seu, né? Uma criancinha bonita, saudável, né? Não podendo enxergar, né? Não podendo ver nada. Estavam até tentando para que ver se tinha condição dela, ao menos ver alguns vultos assim, mas já desistiram porque não tem condição. Mas estão lá, na fé. Estão caminhando, vão para a igreja, rezam, pedem, né? A gente vê que é sofrido, mas vê que tem fé, que tem esperança, né? Que o mundo não vai acabar por causa disso, né? Que a criança vai ter que se adaptar, vai ter que fazer outras coisas, né? Então aí eu me questionei, meu Deus, às vezes a gente reclama tanto da vida, né? E uma criancinha dessa nunca vai poder contemplar nada, né? Por quê? Porque aconteceu, né? Não tem condição. Então a gente tem que valorizar a visão que a gente tem. Às vezes a gente é tão insensível, a gente passa perto das coisas e a gente não vê, né? A gente passa perto de um lugar assim, vê um verde bonito como esse, e a gente não está nem aí, parece que não toca a gente, né? Quantas e quantas pessoas queriam poder ver um pouquinho, ao menos uma sombra, e às vezes não conseguem, né? Então a gente tem que valorizar, né? Sentir o cheiro. Outro dia, uma consagrada nossa lá em Uberlândia, estava limpando lá um chão lá, caiu, bateu a cabeça, perdeu tudo. Não sente cheiro, não sente gosto mais. O médico falou assim, olha, pode ser que volte, mas já faz uns 3 anos e ela não sente mais nada. Então, a gente tem que aproveitar bem, né? É a gente poder saber valorizar, a gente ter a certeza de que é dia após dia, né? É cada dia a gente poder fazer essa experiência. É cada dia a gente poder fazer essa experiência de valorizar aquilo que Deus nos deu, né? Se você tem um dom, se você toca um instrumento, se você fala alguma coisa bem, se você declama uma poesia, se você, né, ajude, faça o mundo ser melhor com isso que você tem. Enriqueça o mundo com o dom que você é. Não fique reclamando daquilo que você não tem. Se a gente não tem, não adianta a gente reclamar, que a gente não vai ter. Não adianta eu aqui, Padre Lúcio, ficar reclamando que eu não tenho a voz do Padre Fábio de Mello. Ai, meu Deus, como que eu queria ter essa voz, e como que eu queria ser assim, e não sei o quê. Não adianta, não vou ter, né? Daqui para pior, né? Porque vai ficando rouco, vai, né? Mas eu preciso me alegrar com aquilo que eu tenho, porque eu tenho muitas coisas que ele não tem. Já convivi com ele, eu sei que ele tem algumas qualidades, tem bastante qualidades, mas ele tem algumas que eu não tenho, que eu tenho que ele não tem. E por isso, cada um vai enriquecendo o mundo com aquilo que é. E vou ser feliz do jeito que eu sou. Não é? Não posso ficar me comparando com ninguém e falando, ai, Deus foi muito mais generoso com um do que com o outro. Não. Deus colocou em cada um de nós qualidades especiais. Colocou em cada um de nós dons especiais. Se você não descobriu, você tem que descobrir, porque você tem dons especiais que você vai enriquecer a sua família, você vai enriquecer o seu grupo de oração, você vai enriquecer a sua comunidade. Por quê? Porque você foi feito especialmente por Deus. E a sua forma foi jogada fora, foi quebrada. Não existe mais ninguém igual a você, né? Olha aí a sua digital, é totalmente diferente. E é por isso que a gente não pode perder isso de mente. Buscai sempre as coisas do alto. É a gente olhar para cima, é a gente buscar, é a gente ter a certeza de que vale a pena a gente viver a nossa vida, de que Deus está sempre conosco, dando força. Por isso, reze, vá à missa. Quando você comungar, peça força para Jesus. É Deus que vem ao seu encontro, te dá essa certeza de que você é um sacrário vivo de Deus, de que você pode muita coisa, por quê? Porque Deus está dentro de você.
Deus está aí dentro de você, te dando essa força, te ajudando nas dificuldades, nos problemas, nas suas doenças, nas suas limitações. E mesmo que elas venham, que você possa conviver com elas. Não dá para a gente ficar, eu não vou aceitar essa doença na minha vida. Não, aceite e procure, né? Se você tem condição de ir atrás de remédio, vá e médico e faça tudo o que você puder para sanar essa doença. Mas se não conseguiu, aprenda a conviver com ela. Eu tenho diabetes, eu não posso comer nada, não sei o quê. Coma outras coisas. Tem um monte de outras coisas que você pode fazer. Né? Então, a gente precisa, e não ficar reclamando, e não ficar murmurando, e não ficar olhando para trás de tudo aquilo que a gente perdeu. A gente tem que olhar para aquilo que a gente pode ganhar. Este é o grande segredo da vida. O que passou, passou. Serve para que a gente possa ser melhor. Mas a gente tem que olhar para frente. A gente tem que ver que existe muitas possibilidades ainda de que o dia que nós ganhamos esse presente de Deus, vale a pena a gente vivenciar, vale a pena a gente ir adiante, vale a pena a gente poder mensurar e sentir que nós somos amados por Deus. E o mais importante, que nós não estamos sozinhos. Nunca estamos. Porque Deus sempre coloca um anjo na nossa vida. Pode ter a certeza disso. Ontem, por exemplo, eu estava indo para o casamento lá em Itajaí, e eu não sabia onde era a igreja lá, porque eu nunca tinha ido lá, era num bairro lá. E aí eu cheguei, parei num posto de gasolina lá e perguntei, moço, o senhor sabe onde que fica tal igreja, assim, assim, no bairro tal, assim? Aí ele falou, tem que vir ali, sobe lá, vira não sei onde, não sei o quê. Aí tinha um rapaz perto dele e falou assim, onde o senhor quer ir? Eu falei, quero ir nessa igreja ali, que sempre tem casamento. Ele falou assim, então o senhor me segue que eu levo o senhor lá. Aí eu falei assim, mas... Não, pode me seguir que eu levo. O rapaz foi. Chegou na frente da igreja. É essa aqui, ó. Ele não sabia nem que eu era padre, porque eu estava de roupa de gente, né? Não estava não tava assim, ó. Estava paisano, roupa de gente normal. E ele foi lá e me deixou lá na porta da igreja. Anjos de Deus, que Deus vai colocando. Eu nem conhecia, não sabia quem era. Ele nunca tinha me visto, eu nunca tinha visto. Nem ficou sabendo que eu era padre, porque ele me deixou lá e foi embora. Né? Então, sempre Deus vai colocar pessoas especiais na vida da gente. Basta a gente abrir os olhos e a gente perceber. A gente perceber que Deus tem um carinho especial por nós. E Ele vai fazendo isso cada dia, todos os dias para nós. Por isso que é importante que a gente valorize a família que a gente tem, de modo especial. Valorize os momentos que você tem com a sua família. A família é algo muito importante para nós, os amigos, mas de modo especial aqueles que convivem bem perto de nós. Né? E por isso que eu queria convidar você também, nesse momento, a que você trouxesse para dentro. Quando a gente faz a pregação nesse lugar aqui, que é o Biguá, que é a casa que foi a primeira Betânia do Padre Léo, essa aqui não é a casa do Padre Léo, né? Nós reproduzimos aqui aquilo que foi a primeira Betânia do Padre Léo, lá de Minas Gerais. Muitas coisas que tem aqui são réplicas, mas muitas coisas que tem aqui também foi que Dona Nazaré doou para nós, para que a gente pudesse ter aqui. Algumas coisas são dela mesmo que ela deu para que a gente pudesse trazer aqui. Então a gente traz esta presença desta primeira Betânia, onde o Padre Léo tinha pouca coisa. Ele dizia assim, tinha um armário só. Nesse armário era para 8 filhos, ele, Dona Nazaré, tinha 2 portinhas só. Guardava tudo ali, todas as roupas. E ainda eles brincavam de esconder dentro do armário. Imagina, sobrava espaço dentro do armário para se esconder. Né? Então, era muito pobre, materialmente falando, mas não faltava nada, porque tinha amor, porque tinha afeto. E é ali que ele foi sentindo a primeira Betânia. Foi ali que Dona Nazaré sempre acolhia as pessoas, que sempre tinha um bolinho de fubá para acolher as pessoas, um pedacinho de pão para dar para alguém que vinha, que na sua pobreza era capaz de doar, de acolher.
E é ali que foi formando a primeira Betânia do Padre Léo. Por isso que quando a gente faz essa pregação aqui, é para mostrar o sentido da família. Que a família não precisa ter muitas coisas, não. O essencial é ter amor. O essencial é ter afeto. É saber que, às vezes, a gente precisa ter força para tirar a água do poço. Mas a água principal é a água que nós precisamos oferecer para Jesus, para que Ele transforme num vinho, o vinho da alegria na nossa vida. Os problemas vão continuar, vocês vão sair daqui do retiro, vão voltar para a casa de vocês, os problemas vão continuar, vão estar lá. Mas você precisa voltar diferente. Você precisa ter um olhar diferente para as coisas velhas que estão lá. É o seu olhar novo na realidade velha, para que você possa transformar. Por isso eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos e que você se colocasse diante de Deus e trouxesse presente na sua vida agora toda a sua família. Aquelas pessoas que você ama e que ficaram lá na sua casa, que ficaram lá e que você sabe que estão precisando de um olhar diferente, de um jeito diferente. Talvez você vai chegar lá e você vai dar um abraço Betânia para essas pessoas e as pessoas vão se estranhar um pouco, vão falar assim, nossa, que abraço é esse? Você nunca me abraçou, você nunca foi assim, mas não tem problema. Vença essa barreira. Seja alguém que faça a diferença na vida das pessoas. Aprenda a viver bem. A arte de viver bem significa a gente poder aproveitar cada oportunidade que Deus dá para nós. É a gente poder dar para o outro aquilo que a gente tem de melhor. E o que a gente tem de melhor está dentro de nós, que é o nosso coração. Um coração, às vezes, magoado, ferido. Um coração, às vezes, machucado por tantas indiferenças que a gente viveu. E aí eu peço a você que traga também presente aqueles que já partiram, né? Seu pai, sua mãe, que às vezes quiseram dar o melhor para você, mas que não foi o melhor que você esperava. Às vezes a gente carrega mágoa, às vezes no coração, daquelas pessoas que já partiram, que a gente não conseguiu dizer, olha, perdão, eu te perdoo, pai, eu te perdoo, mãe, né? E aí a gente não teve essa oportunidade. Mas a presença física, como nos diz o Padre Léo, é a mais pobre das presenças. As pessoas estão mais perto de nós agora porque elas estão em Deus. E nós podemos fazer uma comunhão de vida. Um dia, certamente, todos nós estaremos juntos. Essa é a nossa fé. Mas hoje nós podemos sentir essas pessoas. Quando nós vemos alguma coisa que nos lembra esta pessoa, quando nós sentimos um cheiro, quando nós vemos uma realidade, aquela pessoa vem inteiramente na nossa vida. Quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de tê-las nos nossos sonhos? E aí a gente sonha com aquela pessoa que já partiu há tanto tempo, às vezes 20 anos que a pessoa morreu, e naquela noite a gente consegue ter a pessoa tão perto de nós. Coincidência? Apenas coisas da mente da gente? Não. Presente de Deus para nós. É um agrado que Deus dá para nós, para que você possa ter essa realidade presente na sua vida. E, de modo especial, aquelas que ainda não partiram, que estão perto de nós, traga-as agora nesse momento. Que você possa ter a sua família tão perto de você nesta manhã da misericórdia, que você possa ser para eles, para elas, essa presença de Deus. É no campo da vida que a vida acontece. É no campo da vida que a família acontece para nós. Por isso, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado porque Tu traz presente o céu aqui perto de nós. Numa realidade onde Tu colocastes a vida do Padre Léo, um homem de fé, um homem que foi capaz de doar, um homem que foi capaz de se gastar para que outras pessoas tivessem vida plena.
E se hoje você está aqui, é graças a essa vida que Deus deu ao Padre Léo para que você também pudesse experimentar o que é ter vida plena. Sem dificuldades, sem problemas? Não, com todas as dificuldades, com todos os problemas que nós temos e que nós vamos ainda enfrentar. Mas buscando sempre as coisas do alto, buscando sempre aquilo que Deus tem de melhor para nós. Basta você entregar o seu coração e a sua vida nesta manhã. Coloque-se e peça essa graça para que você possa viver bem como família, para que você possa ser presença de Deus na vida das pessoas. É no campo da vida que se esconde o tesouro, vale mais que o ouro. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar este campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Vamos cantar junto esse refrão? Podia ficar de pé, se você quiser abraçar quem está do seu lado. E nós vamos cantar juntos. Como é bom ter a minha família. Vale a pena vender tudo para poder comprar. Vamos lá. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar este campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Mais uma vez. Já foi o ensaio, tá bom, agora vamos lá. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar este campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. E uma salva de palmas para a sua família.